Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Fazia tempo que eu não aparecia aqui em vídeo, né? Pra gente fazer aquele tete a tete, pra ter aquela conversa, mas acho que o momento pede. Talvez seja aí o pior momento da existência desse canal desde que eu produzo conteúdo de Grêmio na internet. Talvez esse seja o pior momento que a gente esteja passando com o nosso time. Mas antes de conversar sobre o assunto, eu queria pedir que vocês deixassem o like de vocês, que isso nos ajuda demais aqui pro andamento do trabalho no YouTube e colabora muito. Então, por favor, gurizada, curte os conteúdos aqui, deixa o like aqui que ajuda demais, tá bom? Que loucura o que tá acontecendo, hein? Que loucura o que tá acontecendo com o Grêmio. Eu queria falar mais especificamente do pós-jogo de ontem, assim. Mais uma vez o Grêmio perdeu, né? O Grêmio perdeu pro Juventude ontem, 2-0. Mais uma vez o Grêmio perdido em campo, mais uma vez um Grêmio sem agredir, mais uma vez um Grêmio sem criação, de muita individualidade, pouco coletivo. O Grêmio parece muito um time sem entrosamento dentro de campo, um Grêmio assustador e irreconhecível, um Grêmio que a gente não reconhece mais, assim. E olha que, não vou dizer que 2 anos atrás era lindo, maravilhoso, mas não, o que tá acontecendo agora, cara, é surreal. Surreal. Ontem a gente levantou aí a campanha do Campeonato Brasileiro dos últimos anos, e essa é a pior campanha da história de pontos corridos. A pior campanha. Nem no ano em que o Grêmio foi rebaixado pra Série B, a gente começou tão mal. A gente disputou 18 pontos e conquistamos apenas 2. 2 pontos. O Grêmio não ganhou de ninguém até agora. E lá no início do campeonato a gente projetava uma tabela teoricamente tranquila pro Grêmio. Pô, vamos ter aí uma tabela favorável nesse início de Brasileirão, talvez com uma ou outra resbalada e tudo mais, mas jamais, nem o gremista mais pessimista iria imaginar que a gente ia fazer 2 pontos de 18. 2 pontos de 18, que a gente não ia ganhar de ninguém, que a gente não ia ganhar de ninguém dentro da nossa casa. Ninguém imaginava. Se eu não me engano, o Grêmio tem 11% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. É surreal, é assustador. E parece, a impressão que dá é que a gente ainda não se deu conta disso. Quer dizer, o torcedor já se deu conta disso, mas o clube ainda não. Ontem foi o pós-jogo mais surreal que eu já vi dos últimos tempos, assim, né? O Herman indo pra coletiva, gaguejando que nem vara verde, não sabendo nem o que dizer pro torcedor, porque há 2 jogos, né? O último ele não foi pra coletiva, né? Foi o Diego Serri, que é diretor executivo, que nem tinha sido apresentado ainda, teve que dar explicação pra torcida. Mas no penúltimo jogo ele foi lá se rindo todo, dizendo que essa não é a turma do Grêmio. E realmente não é. Essa não é a turma do Grêmio. Mas é ali que o Grêmio se encontra e é ali que o Grêmio precisa agir. E parece que a gente não se deu conta disso. Talvez ontem, finalmente, um alerta foi ligado. Porque ontem foi assustador. Ontem parecia que a gente realmente tinha caído na realidade de onde estávamos. Porque não é possível. Não é possível a gente olhar pra tabela do campeonato e dizer, com tranquilidade, que essa não é a nossa turma. Daqui a pouco a gente vai sair dessa situação. Eu fui uma das pessoas que queria o Thiago Nunes como treinador. Então, falei aqui várias vezes que depois do Renato poderia vir o Thiago Nunes, que eu achava que seria uma boa pro Grêmio, porque é um técnico novo, é um técnico com boas ideias, fez um trabalho excelente no Atlético Paranaense, conquistou Sul-Americana, conquistou Copa do Brasil, mostrou suas credenciais. Não seria um absurdo contratar o Thiago Nunes. Ele era o nome mais coerente, na minha visão, naquele momento. E começou fazendo um bom trabalho, né? Emendou aí uma sequência de vitórias interessantes. Tudo bem, talvez não tenha pego algum adversário a ponto de testar, mas vinha fazendo um bom trabalho, conquistou o título do Gauchão, que deu um respaldo a mais para esse início de Campeonato Brasileiro. Eu tava feliz, inclusive elogiei o Thiago várias vezes, mas, cara, não tem como, e eu sou muito a favor da continuidade. Eu entendo muito quando a gente banca a permanência de um treinador, porque um dos meus maiores medos é daqui a pouco o Grêmio se tornar um desespero que nem o Inter é, sabe? De ficar trocando o treinador de 3 em 3 meses, e a gente já viu que isso não dá certo, Olha em quanto tempo o Renato ficou no Grêmio e quantas vezes o Inter trocou de treinador só nesse período, sabe? Então eu sou a favor, realmente, eu sou a favor da continuidade, da tempo de trabalho e tudo mais, maturação de trabalho, e entendo quando a direção faz isso, mas é impossível
É insustentável olhar para a tabela do Brasileirão, para a campanha do Grêmio até então e não tomar uma atitude mais radical. É inadmissível o Grêmio não ganhar de ninguém. É inadmissível o Grêmio ter só 2 pontos e 18 disputados. É inadmissível o Grêmio ser lanterna do Campeonato Brasileiro e mesmo ganhando a próxima partida, não deixa de ser lanterna. É inadmissível o que estão fazendo com o Grêmio. Então, nesse momento, com tudo isso que eu acabei de falar, é inadmissível que o Thiago Nunes continue no comando do Grêmio. E eu falo isso com todo respeito ao profissional. Com todo respeito ao profissional, que deve fazer um bom trabalho, que deve ser trabalhador, que deve ter boas ideias e tudo mais. Mas a gente tem que ser humilde o suficiente e dizer que não deu certo. Não deu certo. Os jogadores não compraram essa ideia. Não compraram essa ideia. E digo mais, não é só a mudança de técnico que tem que ocorrer. Não é só blindar o grupo de jogadores e dizer, os jogadores não abraçaram essa ideia. Os jogadores precisam ser cobrados, sim. A culpa não é 100% de um treinador, não. Não é. A gente tem um grupo que recebe em dia, um grupo que recebe muito bem, um clube estruturado financeiramente, a gente tem tudo do bom e do melhor. Esses caras precisam dar a resposta em campo. Eu não acho que falte vontade. Ontem eu vi um Jeromel, cara, um Jeromel absurdo, Jeromel tentando fazer das tripas coração. Eu vi um Douglas Costa tentando, mas eu também vi um Matheus Henrique completamente perdido. Eu vi um Paulo Miranda entregando uma bola pro segundo gol do Juventude. Eu vi a bola não chegando no Diego Souza, o Diego Souza atordoado sem saber o que fazer também. Então, assim, todo mundo precisa ser cobrado. Não dá mais pro Thiago Nunes continuar. Isso, pra mim, é fato. Mas todo mundo precisa ser cobrado de uma forma muito firme. Muito firme. O que tá acontecendo com o Grêmio é inadmissível. Inadmissível, a gente precisa dar a volta por cima. Ontem a direção respaldou mais uma vez o Thiago Nunes. Ficamos com a impressão de que, se perder o próximo jogo, já era, vai cair. A gente fez um levantamento ontem na Live Tricolor que a gestão Romildo, cara, ela não demite treinador, né? Felipão pediu pra sair, Roger pediu pra sair, Renato pediu pra sair. Talvez essa seja a primeira vez que o Romildo vá demitir alguém, se daqui a pouco o Thiago não pedir o chapéu também. Mas, cara, eu fico pensando nesse respaldo que a direção deu, né? Que daqui a pouco que a gente precisa da vitória, que o fato novo tem que ser a vitória contra o Atlético Goianiense. Vamos supor que a vitória venha. Depois do Atlético Goianiense, a gente tem uma sequência de Palmeiras, Grenal e LDU na altitude. Se o Grêmio não ganhou de ninguém até agora, vai ganhar? Vai acontecer um milagre nessa sequência pra ela ser positiva? Eu acho muito difícil. Pra mim, a hora é agora. E eu falo isso, cara, mais uma vez, repito aqui, vou ser redundante. Repito, com todo respeito ao profissional, eu pedi o Thiago Nunes. Eu achava que o Thiago Nunes poderia dar certo no Grêmio, mas a gente tem que ser humilde e reconhecer que não deu. É inadmissível olhar pra tabela do Brasileirão, olhar pra campanha do Brasileirão e bancar a permanência do treinador. Não dá. Enfim, gurizada, é isso. Acho que precisava de um tete-a-tete com vocês aqui. É sempre bom conversar. Mais uma vez eu digo, né? Talvez esse seja o pior momento aí do Grêmio enquanto existe esse canal, enquanto a gente produz conteúdo de Grêmio aqui. E é nessas horas que a gente tem que ficar cada vez mais junto. Cobrando, protestando da nossa maneira, da maneira que a gente pode, né? Porque através das redes sociais a gente não pode mais nem estar dentro do estádio. E eu duvido que se a gente estivesse dentro do estádio as coisas estariam assim. Mas a gente vai fazer o que a gente pode. Quero a opinião de vocês também aqui nos comentários. Sobre o momento do Grêmio, se o Thiago Nunes deve ficar e também quem vocês acham que deveria vir em caso de queda do professor aí nos próximos dias. Oremos para que as coisas melhorem, oremos para que a gente saia dessa situação, porque sim, isso é claro para todo mundo, não é o lugar do Grêmio. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like. Um beijo.